O Frente Parlamentar da Agropecuária comemorou a derrubada da medida provisória 1303/2025. Nela estava prevista a tributação de uma série de aplicações financeiras, como em letras de crédito do agronegócio. Vamos entender agora esse cenário na minha conversa ao vivo com o professor de Planejamento Tributário e Tributação no Comércio Exterior da FGV, o João Mendes. Ele já está aqui com a gente. João, bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a disponibilidade. Professor, qual que é o papel das letras de crédito do agronegócio para a economia brasileira? Então, é um papel muito relevante, né? Porque é uma das formas de financiamento que o agro pode ter e é uma forma um pouco mais barata. Então, quanto mais atrativo é esse investimento para os investidores, melhor para que o agro tenha mais fomento às suas atividades. E claramente a tributação, quando você tem um pouco mais de imposto sobre uma determinada atividade, como era a tentativa da MP 1303 de colocar nas letras de câmbio os rendimentos auferidos por aqueles que investem em letras de câmbio agropecuárias, nas LCAs, as famosas LCAs, teria uma tributação. E essa tributação, ela tiraria um pouco do rendimento efetivo que o investidor teria ao investir nesse mecanismo de investimento. Então, poderia ocorrer que ele preferisse investir em outras áreas, em outros tipos de títulos, em outros tipos de investimento, fazendo com que o agro perdesse esse mecanismo tão importante aí para os investimentos e para a sua atividade produtiva. Maravilha, professor. E fala para a gente um pouquinho do investimento no agro, né, que tem condado cada vez mais com o mercado financeiro. Qual que é o peso desse investimento no financiamento da agropecuária? Então, dizem que assim, a LCA ela é muito, muito importante, né, para o agro. Tem estudos que dizem que é muito dependente disso, porque é uma forma um pouco mais barata, né, do pessoal do agro se financiar do que financiar diretamente com os bancos, pegar um empréstimo via CDI, que algum agropecuarista, alguma pessoa do agro vá até o banco e pegue CDI, é muito mais caro. Então, as taxas de LCA, elas acabam sendo muito mais baratas, né, e acabam sendo muito mais efetivas e acabam estimulando muito o setor. Então, tem estudos que dizem que é extremamente relevante essa forma de aplicação para que o agro se mantenha aí batendo recordes e recordes de produção, de produtividade, de exportação, etc. O senhor avalia essa disputa em torno da cobrança de imposto de renda sobre as LCAs? É uma forma, assim, obviamente o governo tem a intenção de arrecadar mais impostos, certo? Ele precisa encontrar mecanismos para atender às suas expectativas de receita para esse ano e para o ano que vem, né, para conseguir um superávit fiscal mínimo, né, que é o governo procura. E, por outro lado, obviamente, a oposição e a bancada ruralista, a bancada do agro, etc., querem que não tenha mais nenhuma tributação sobre esse setor, porque eles entendem que se houver uma tributação sobre esse setor vai deixar de ser tão atrativo para os investidores, vão perder, então, investidores que querem investir nesse produto e, consequentemente, os recursos que eles têm, que vêm muito desse tipo de financiamento, acabariam. Então, é uma batalha grande dos dois lados e sempre o difícil é encontrar o equilíbrio entre uma política fiscal que seja mais justa, né, e que tente equiparar e tente tributar o maior número de títulos públicos, títulos privados, de uma forma mais igualitária, mas também lembrando da função social que determinadas áreas têm para o desenvolvimento econômico do Brasil, e o agro é uma das principais áreas do desenvolvimento econômico brasileiro. Um argumento forte contra a tributação é que ela reduziria a atratividade desses títulos, diminuindo emissões, encarecendo o crédito agrícola. Esse é um risco real? E você estima em quanto poderia cair a oferta de crédito se fosse mecanismo mesmo, se fosse, né, desincentivado? Bom, vamos lá, vamos colocar um exemplo. Vamos imaginar que uma letra de câmbio, uma letra de crédito, uma LCA, ela gere, por exemplo, 15% de juros ao ano, tá? Então, uma pessoa vai lá, coloca R$100 mil para investir. No final do ano, ela teria R$15 mil de rendimento.
Esses 15 mil reais de rendimento que ela tem hoje é isento de tributação, ou seja, ela coloca 15 mil reais no bolso dela tranquilamente. Pega uns 15 mil reais e fica no bolso dela. A intenção do governo com a SMP 303 era tributar 5% desses 15 mil. Então, 15%, 5% de 15 mil era 750 reais. É assim, não é um ponto tão grande assim. Eu vejo assim que não é uma tributação tão agressiva, 5%, mas tem também o outro lado da moeda que diz que sim, né? Acho que é uma questão muito econômica, né? Porque os investidores, quando eles fazem investimentos, eles veem qual é a taxa de retorno de determinada aplicação e aí eles fazem as continhas deles, né? E assim, aí se seria comparado uma LCA com, por exemplo, um CDI. O CDI paga hoje 15%, mas você tem a tributação de 15% até 22,5%. E a LCA, ela não tem uma tributação, a tributação dela é zero. E aí você, quando vai fazer o comparativo, você vê, bom, o que eu ganho mais dinheiro no final do ano? No final do tempo do meu investimento, o que vai me dar mais dinheiro? A LCA ou um CDI? E, obviamente, quando você começa a aumentar a tributação do LCA, as pessoas começam a colocar na ponta do lápis e começam a ver que o LCA não se torna assim tão mais atrativo. Só que, na minha opinião pessoal, 5% de tributação ainda faria com que as LCAs se tornassem e continuassem atrativas. Até porque os bancos, quando eles vão oferecer pagamento de LCA e LCI, eles não pagam 100% da CDI. Eles pagam menos do que o CDI. Então, por exemplo, quando você vai comprar um título, uma LCA, em algum banco, etc., você paga geralmente 90%, 93% do CDI, já paga menos. Então aí tem que fazer conta, tem que comparar. E, obviamente, o governo entende que 5% não seria suficiente para afastar os investidores. E aí tem uma briga grande política entre o agro e o governo, e aí se chegou a essa conclusão de não votar a MP, e a MP acabou caducando. Está acabando por aqui. Quer finalizar com mais alguma fala? Eu gostaria de dizer que vamos ver as próximas medidas aí que o governo federal vai adotar, né? O ministro Haddad já se manifestou hoje que vai procurar novas soluções para essa queda da MP, porque a queda da MP ele contava com a aprovação dessa medida provisória, e essa medida provisória traria recursos para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, e com isso ele poderia atingir melhor o superávit fiscal primário que ele pretende no ano que vem. Então ele já disse que vai procurar algumas alternativas, que o principal aspecto é para 2026, para 2025 a SMP praticamente não ia produzir efeitos, porque ela dizia que realmente ia produzir efeitos em 2026, então a arrecadação maior se daria em 2026, agora o governo não tem mais essa arrecadação, porque a MP não vingou, e agora o governo vai procurar outras medidas. E aí vamos acompanhar quais serão essas medidas e a gente está aqui à disposição para comentar quando elas vierem. Maravilha, Juan Mendes, professor da FGV, obrigada pela disposição, pelas informações, e as portas por aqui estão abertas, viu? Eu que agradeço, um prazer. Tchau, tchau, bom dia. Bom dia pra gente.